Então, vamos lá para o segundo vídeo, continuando então esse nosso projeto de fazer o conteúdo dividido em 4 partes. A pergunta desse vídeo, né, a pergunta do vídeo anterior, vamos só para fazer uma rápida repescagem, foi: para que a gente pode usar a filosofia quando a gente quer pensar a psicanálise? Qual é a utilidade, afinal de contas, desse campo? Então a gente focou em alguns conceitos e um jeito de olhar a filosofia, onde ela tem 2 tarefas. Isso pode ajudar a gente a abordar a psicanálise de um jeito que esclareça algumas confusões. Mas para hoje a pergunta vai ser, para esse vídeo, a pergunta vai ser: o que é específico sobre a experiência da psicanálise? Então, pegando algumas dos conceitos que a gente levantou no vídeo anterior, a gente pode fazer essa pergunta de um outro jeito, né? Lembrando para vocês, uma das coisas que eu pedi para vocês guardarem da discussão sobre filosofia, metafísica, daquele negócio, daquele termômetro maluco que eu inventei, foi essa diferença entre ideia e ideal, ou entre abstração e generalização. Só para fazer uma rápida recapitulação, ideal está ligado a quando a gente pega uma experiência específica, uma opinião específica, uma cultura específica, e a gente idealiza aquilo, generaliza aquilo, trata aquilo como se aquilo fosse estruturante ou tivesse que ser assim, fosse absoluto em algum sentido, e as opiniões diferentes, culturas diferentes, posições diferentes, a gente trata como se fossem secundários em relação àquilo, como se aquilo tivesse que se adaptar ao caso particular que a gente idealizou. Então a gente cria uma imagem, um ideal, e aí a gente fala que o que é diferente disso é pior que isso, não tá encaixado, né? Isso é uma generalização de um caso particular. A abstração é outra coisa. A abstração, ela não envolve você tratorar assim por cima da diferença. Pelo contrário, ela envolve você olhar a diferença, olhar a variação e aí, à luz da variação, perguntar: mas o que tudo isso tem em comum? Né? Ou seja, envolve você abstrair por trás da diferença o que é que tem em comum. É claro que esses 2 procedimentos podem se confundir muitas vezes. Você acha que você está generalizando, está abstraindo, e no fundo você está pegando uma coisa específica e generalizando, né? Então, por exemplo, eu posso ter visto um triângulo azul, um triângulo verde, um triângulo rosa, e aí eu falo: eu não vou dizer que nenhuma cor é especial, mas tudo é triângulo. Aí eu acho que eu fiz uma abstração, que eu respeitei as diferenças, mas eu peguei assim um traço que é o triângulo, e eu acabei falando que tudo tem que ser um triângulo. Aí aparece um quadrado, eu falo: não, esse quadrado está errado, porque ele tinha que ser um triângulo, corta aí um dos lados, porque não é assim que as coisas, não é a forma certa. Então, muitas vezes, quando a gente faz uma abstração certa, né, passou de 3 triângulos de cores diferentes para a ideia de triângulo, que é o que eles têm em comum, a gente acaba usando isso para justificar depois, falar: não, mas eu abstraí corretamente. Você que está errado agora em ser um quadrado. Então, essas 2 coisas não são tão opostas assim, tem que ter muito cuidado. Mas essa coisa da abstração, né, ou seja, quando você reconhece a diferença, reconhece a variação, e aí você se pergunta o que tem de invariante, o que está por trás, o que é comum, isso não é você impor um ideal às coisas, porque você está aceitando que elas sejam diferentes. Você está procurando a ideia por trás delas. Então, eu dei aquele exemplo da cadeira, né? Uma coisa é a gente escolher uma cadeira e falar que ela é a cadeira ideal, e aí comparar as outras cadeiras, se elas são iguais ou diferentes, e se elas são diferentes, se elas são piores, se elas são iguais, elas são perfeitas. Ou outra coisa é a gente ver todas as cadeiras diferentes e falar: poxa, mas se elas são tão diferentes assim, o que é que faz uma cadeira ser uma cadeira? Será que é ter 4 pernas? Se tiver 3 pernas, a gente ainda vai achar que é uma cadeira ou não? Será que é poder ser uma coisa de sentar, mas aí tudo que se senta é uma cadeira? Então, você vê, a gente está procurando a ideia por trás, a gente não está impondo um ideal, a gente está deixando uma coisa invariante aparecer. E esse é um jeito da gente fazer a pergunta sobre o que é específico da psicanálise. Não qual é o ideal de psicanálise, ou seja, aquilo que a gente concluiu que é a psicanálise, e a gente vai impor sobre tudo, e a gente vai pegar um caso específico e impor sobre os outros, mas aquilo que, quando a gente deixa a psicanálise variar, vê-la acontecendo em vários contextos, em situações, no hospital, numa equipe, no consultório privado, na psicanálise de rua, acontecendo em outros contextos, a gente fala: mas o que tudo isso tem em comum? Eu reconheço que em todos os casos isso é verdadeiro, é legítimo, mas o que será que unifica isso tudo? O que isso tem em comum, né?
Então, a pergunta sobre a especificidade da psicanálise, de certa maneira, pode ser traduzida pela pergunta: qual é a ideia da psicanálise? O que é invariante por trás de tudo que varia na psicanálise? Então, essa pergunta sobre o que é mais geral, o que está por trás, o que é invariante, ela é uma pergunta que interessa para a psicanálise, claro, né? Só que ela está hoje em dia misturada com muitos outros campos. Um dos jeitos que a psicanálise tem para dizer o que é específico dela é dizer o que os outros campos fazem de errado e não o que ela faz de certo. É que nem eu dizer assim: o que é uma cadeira? O que é específico da cadeira, né? E eu falo assim: não, a mesa está errada porque a mesa não é bom para sentar. O não sei quem está errado porque também não é bom para sentar. Então, tipo, em vez de eu falar da ideia, eu critico porque os outros não estão à altura, né? E é engraçado porque se olhar a psicanálise, ela é muito cheia de opiniões sobre os outros campos, né? Lembrando que eu sempre estou falando muito focado na tradição lacaniana, mas mesmo antes do Lacan, no Freud, você já encontra isso. Então, por exemplo, a psicanálise tem uma opinião sobre a ciência, né? E não é uma opinião sobre, tipo, tem cientistas legais ou tem descobertas da ciência importantes pra gente. É tipo, se a ciência, enquanto tal, a ideia de ciência, o que ela é, o que ela tem de errado, coisas assim. Então a gente tem, por exemplo, a tese do Lacan de que a ciência foraclui o sujeito. Vocês vão encontrar isso num texto chamado Ciência e Verdade. O que isso quer dizer, né? Ele está dizendo assim: olha, a psicanálise trata de um sujeito. Esse sujeito está preso nas inconsistências do discurso, do jeito que a gente fala, aí a gente se contradiz, a gente tropeça nessa coisa meio suja da discursividade, da fala, nos sintomas, nos atos falhos. E o discurso científico, ele é sem erro, ele tenta eliminar todo erro, ele tenta eliminar toda inconsistência, ele quer ser absolutamente rigoroso e com isso ele foraclui o sujeito, né? Então a gente nem definiu direito o que quer dizer ouvir o sujeito, prestar atenção no sujeito, mas a gente já sabe que a ciência não faz isso. Então a gente tem uma opinião que a gente deu sobre a ciência como um todo, né? E você vai encontrar muitos textos de psicanálise falando que nem adianta querer ler ou entender a ciência, porque a ciência tem aquele problema. Você já sabe isso antes de entrar, né? Então é uma generalização que a gente faz, lendo algumas coisas de ciência, como o Lacan leu, e falando a ciência como um todo é isso, né? Não é óbvio que essa definição que a psicanálise dá realmente é útil, a começar pelo fato que quase nenhum cientista leva isso a sério, né? E é muito curioso que você dê uma definição de um campo que as pessoas que estão naquele campo não têm por que usar essa definição, né? O que um cientista aprende com essa ideia de que ele foraclui o sujeito, né? Será que é assim mesmo que a coisa funciona? Qual exemplo concreto a gente tem que mostra que esse é o caso? Então, será que os exemplos em que a gente tem disso, por exemplo, alguns tipos de psicologia behaviorista, talvez, ou neurociência, será que eles são boa ciência? Ou será que quando eles fazem isso, eles também estão sendo ruins no próprio critério deles, né? Então, é uma opinião que a psicanálise tem sobre outros campos e que ela usa para se distinguir. Ela fala: eles não conseguem fazer isso, a gente consegue. Eles foracluem o sujeito, a gente consegue escutar, levar a sério, acolher essas inconsistências da fala. Mas a psicanálise também tem um discurso sobre a arte, né? A gente também tem uma opinião sobre os artistas. E é engraçado que ao mesmo tempo é um elogio, mas sabe aquele elogio que você meio que se coloca acima enquanto você está elogiando o outro? Né? Porque a psicanálise vai falar assim: o Lacan disse que o artista antecipa o analista, né? A arte vem antes da psicanálise. Mas não é engraçado que quem está dizendo isso é o próprio psicanalista, né? Ou seja, o psicanalista está tão acima que ele consegue olhar para o artista e falar: você não sabe, mas você está fazendo o mesmo que eu, né? Então, por um lado, tem essas teorias do Lacan de que a arte, forçadamente, independente de se é o que os artistas estão preocupados ou não, eles estão antecipando a psicanálise de algum jeito, né? O que justifica que a gente use a arte do nosso jeito que a gente quiser, porque mesmo sem eles saberem, era isso que eles estavam fazendo. E por outro, tem teorias como a freudiana, que o Lacan recupera também da sublimação, que espécie que dá uma teoria geral do que é o objeto da arte, né? Então, se na psicanálise a gente estuda a maneira como o nosso desejo por objetos sempre tem uma dimensão sexual, sempre tem uma satisfação pulsional por trás daquilo, né? Que tem uma meta por trás, que é a gente obter uma satisfação sexual. O Freud vai dar essa teoria de que não, na arte a gente tem a sublimação, na cultura, onde o objeto ele é desassociado desse tipo de meta, né? Poxa,
quais são os exemplos que o Freud tem disso? Como é que a gente pode dizer? Isso significa que todos os artistas estão fazendo isso o tempo todo? Né? O que significa uma meta não sexual? Então, de novo, é uma teoria que a psicanálise tem sobre a arte, dizendo o que os outros estão fazendo, que supostamente ajuda a gente a entender o que a gente está fazendo, porque eles trabalham com objetos onde essa meta sexual é suspensa, a gente não, a gente trabalha com um objeto preso na libido, no circuito do desejo, mas a gente não entende muito melhor o que é a ideia da psicanálise, por isso a gente só diz o que a gente acha que é a ideia da arte. Não satisfeito, talvez o que seja mais engraçado é a opinião que a psicanálise tem sobre a política. Então vocês vão escutar muito, e aparece muito num seminário do Lacan, o seminário 17, o avesso da psicanálise, essa ideia de que a psicanálise, de que a política tem um interesse na totalidade, a política quer fazer um todo, ela quer resolver as contradições da vida, e a psicanálise não, ela aceita essas contradições. A psicanálise aceita o mal-estar que a gente sente como uma coisa constitutiva, é impossível de eliminar. E a política, ela é sempre perigosa porque ela sempre tenta resolver esse mal-estar que é constitutivo, então por causa disso ela acaba tendo que eliminar o que é de mais humano. Então você vai encontrar tanto no Lacan essa teoria de que a política tenta eliminar o mal-estar, como no Freud a teoria do grupo, né, que estuda o exército, estuda a igreja, estuda o fenômeno de massa, né, ou seja, insurreições nas ruas, revoltas. O Freud tem uma opinião geral sobre tudo isso, como se todas as revoltas tivessem um certo formato, onde as pessoas tendem a diminuir a inteligência própria, se infantilizar, porque elas aceitam um ideal comum, e quando elas aceitam um ideal comum, elas não têm espaço para o desejo delas ali dentro, e para o que é singular delas. Então, de certa maneira, a psicanálise tem a ideia de que ela consegue ver de fora a política, entender o que a política faz, o que é a política, melhor que as próprias pessoas na política. Se você perguntar para alguém que está envolvido num movimento social, a pessoa vai dizer que ela está lutando pelo que ela quer. O analista vai dizer, não, mas no fundo, quando ela entra num grupo, ela vai acabar abdicando do desejo dela, né? Então, de novo, uma opinião geral que a psicanálise cria e que ajuda ela a se distinguir dos outros campos, depreciando os outros campos com uma opinião onde eles sempre são incapazes de fazer alguma coisa, né? Que a psicanálise é capaz. Eu já mencionei a opinião que a gente encontra tanto no Freud quanto no Lacan sobre a filosofia, né, que seria um discurso meio paranoide, meio preocupado com tapar todas as inconsistências e dar uma explicação geral para tudo, né, querendo nivelar tudo no mesmo discurso. E também tem a opinião que a psicanálise tem sobre a religião, que eu acho muito importante. A gente está vivendo uma época em que o preconceito do psicanalista, principalmente no Brasil, com a religião está em alta, né? E você vê a teoria analítica sendo usada para justificar que a crença das pessoas na religião é de alguma maneira problemática ou patológica. A gente acredita em Deus porque é um substituto do pai numa época de falência da estrutura da família, o Deus tem uma implicação na totalidade, que implica que a gente consiga ver tudo, saber tudo, e que tudo vai dar bem, e suma com mal-estar. Então também tem um pouco esse julgamento, né? O Freud também tinha essa ideia de que a religião é uma espécie de neurose obsessiva coletiva, onde a gente posterga uma satisfação para depois da morte, né, que seria como o neurótico obsessivo trabalha. Então, você vê de novo, todas essas definições, no fundo, não são definições sobre a psicanálise, são definições sobre os outros campos, dizendo que a psicanálise tem condição de falar isso tudo sobre eles, a partir da sua teoria, né? Então, a gente não aprende muito sobre a psicanálise, a gente supostamente aprende sobre os outros. Mas a gente continua sem saber sobre o que é específico da psicanálise, né? E não é uma visão muito construtiva do que é comum a todas as práticas que a gente chama de psicanálise. E para piorar tudo, né, como eu mencionei no vídeo passado, a psicanálise, se por um lado é uma experiência muito concreta, com pessoas, ouvindo a opinião delas, as experiências delas, do lado da teoria, é uma teoria muito grande sobre como todo mundo cresce, como todo mundo lida com a família, sobre como todo mundo lida com a sexualidade. Então, é uma teoria muito geral. Só que não é muito simples saber ao que se refere essa teoria, né? Então, quando eu pergunto assim, o que é o falo? O que é a lógica do não todo? O que é a castração? O que é um sujeito? O que é o desejo? É difícil, às vezes, você saber qual é o fenômeno, qual é a situação a qual isso se refere, né? Então, a ideia de desejo é um bom exemplo, porque empiricamente, você nunca encontra o desejo, né? Tipo, você perguntar lá o desejo de alguém, ou, pô, eu tô com vontade de comer um chocolate, isso é meu desejo.
é justamente rompendo com essa experiência imediata, com essa certeza que a psicanálise se funda, né? Então, por exemplo, a gente acha que a gente quer uma coisa e o psicanalista, ouvindo a gente falar sobre aquilo, percebe que no fundo a gente quer aquilo porque a gente deseja outra coisa, né? A pessoa quer uma coisa, por exemplo, lava a mão compulsivamente, né? Um caso que o Freud analisa. Mas em lavar a mão compulsivamente, nesse gesto que ela fica querendo o dia inteiro fazer, o desejo dela está preso em outras coisas, que é que as pessoas nunca achem que ela estava se masturbando, por exemplo. Então, o desejo tem a ver com a masturbação, mas o que ela quer fazer não tem nada a ver com isso, né? Então, se você perguntasse, quando você vê a pessoa lavando a mão, olha lá o desejo dela, não ia fazer o menor sentido. Ou então, mesmo em casos mais simples, né? Vamos supor assim, uma criança que compra um caderno que ela viu numa loja e ela compra, quer muito levar para a escola. Ela pode querer o caderno porque ela quer que o professor veja que ela é dedicada, ela quer comprar o caderno porque os coleguinhas da sala estão comprando, ela quer comprar o caderno porque ela acha que é o que os pais querem que ela faça. Então, no querer, né, no objeto que a gente quer, às vezes ele está envolvido com uma outra lógica que está escondida. Então, o desejo, na verdade, é uma coisa escondida nisso, ela não é empírica, ninguém consegue falar que é a experiência do desejo, né? E boa parte dos conceitos da psicanálise são assim, são difíceis de localizar. E o curioso é que tem uma relação entre ser difícil de localizar e servir para qualquer coisa, né? É fato hoje em dia, se você convive com psicanalistas, se você vai nas escolas de psicanálise, que você pode basicamente usar algumas palavras soltas de qualquer jeito, que você meio que automaticamente pertence àquele espaço, mesmo que você não saiba nem o que as pessoas estão falando, nem o que você quis dizer. Então, o falo, não todo, da singularidade, o gozo do outro, são palavras que o pessoal usa de um jeito tão solto, que se aplica a quase qualquer coisa, que em vez de servir para falar de um objeto, serve para falar da gente como analista. Ou seja, se eu sei usar essas palavras, você pode até não saber do que eu estou falando, mas você sabe que eu sou um analista. Então, assim, isso é um sinal muito comum de quando os discursos perdem sua referência. Quanto menos a gente sabe a que uma coisa se refere, do que ela está significando, mais ela só significa a gente, a nossa comunidade, né? O grupo de pessoas que está preservando aquele jeito de falar. Então, hoje em dia, você vê, a tendência é que você vai num congresso de psicanálise, você se sente de fora porque você não fala a mesma língua. O que não quer dizer que as pessoas estejam falando de algum assunto em particular, você pode não entender nada, né? Então, é muito curioso. Então, a gente não pode confiar muito na teoria da psicanálise para responder a pergunta do que ela tem de específico. É claro que se você perguntar para um analista em geral, a resposta vai ser: a psicanálise lida com desejo, isso que é singular sobre ela. Mas se você começa a se perguntar, você logo vê, o desejo é uma coisa que não é tão de uma experiência, ele está por trás da experiência, né? Desse jeito que a gente comentou. Será que não tem desejo envolvido na política? As pessoas que mudam a vida delas por uma causa? Ou será que não tem desejo envolvido na arte? Quando a pessoa, tira, sabe da onde a ideia de fazer uma pintura e fica levando aquilo à frente, independente de se ela mesma queria aquilo, né? Muitas vezes os artistas são obrigados a fazer escolhas, não porque eles gostam, mas porque a pintura pede, né? Ou a escultura pede. Então não tem também uma ruptura, né, com o querer? A ciência também, né? Você não, em vez de você confiar nos seus sentidos, na sua percepção, você confia em outra coisa, num aparato que você construiu, experimental. Não tem algo aí também de romper com o querer imediato? Então, será que a psicanálise realmente é o único campo que lida com o desejo, né? Não é fácil de saber isso. Então, confiar nas respostas teóricas, que já usam conceitos bem estabelecidos e muito, muito confusos, obscuros, para a gente saber do que a psicanálise o que é especial sobre a psicanálise, não necessariamente é o caminho mais fácil, né? E outra coisa, quando a gente está preocupado com entender o que é especial sobre a psicanálise, a gente tem que fazer de um jeito que ela não seja tão especial, que a gente perca de vista o fato que ela tem coisas em comum com outros campos. Então, por exemplo, falar que a psicanálise é o único campo que não foraclui o sujeito, que lida com a metasexual da pulsão, que não quer fazer todo, que não é paranoico sobre o conhecimento, vai tornando a psicanálise um conhecimento super especial. Mas aí a gente fica com a pergunta, né, que pode vir logo em seguida, que é: mas ela tem 1000 coisas em comum com os campos mais bestas da vida. A psicanálise é um serviço, como ter uma padaria, como dirigir um Uber, ela envolve dinheiro, ela envolve trabalho. Nisso ela é comum aos outros campos, né?
a psicanálise existe na nossa sociedade, que é uma sociedade racista, sexista, cheia de desigualdades sociais. Será que ela vai conseguir não ter desigualdades, apesar de viver nessa sociedade? Né? A psicanálise, ela se envolve com o íntimo das pessoas, escuta as confissões e tudo mais, mas existem outros campos que fazem isso, desde a psicologia até a confissão religiosa, né? Então, será que ela não tem nada a ver com essas experiências, né? Então, assim, quando a gente define a psicanálise do jeito que ela quer ser definida, hoje, você lendo nos textos, você percebe que, em geral, ela se define de um jeito tão especial que a gente não consegue falar, usar, pensar esse outro lado comum, né? Ela é definida de um jeito extraordinário. Mas a psicanálise é muito ordinária, né? A psicanálise é um serviço, ela é um trabalho, ela tem uma disputa com o Estado sobre regulamentação, ela é um campo desigual. Se você entra numa escola de psicanálise brasileira hoje, a chance maior é que você veja um grupo de mulheres trabalhando em torno de um homem, né? Ela também tem os seus ideais, ela tem essa dimensão da intimidade das pessoas, mas nisso ela está disputando, digamos assim, com outros campos que também trabalham com o que é singular de cada um. Não é só a psicanálise que faz isso. Então, a gente começa a ter que se perguntar bem, o que dessas coisas todas que a psicanálise tem? Ser um trabalho, né? Ser desigual, lidar com intimidade e tal. Em que isso influi, né? no modo como a gente trabalha, no modo como a gente pensa a prática clínica? Porque se a gente tratar ela como se ela fosse extraordinária, e todas essas coisas que estão no mundo, como a desigualdade, essas dificuldades, elas não contaminassem a psicanálise, a gente vai deixar uma penca de coisas que influem no nosso trabalho influírem nele, atrapalharem ele, e a gente não vai ter ferramenta para desfazer isso, porque a gente está tratando como se a origem desses problemas fosse de outro lugar. Então, quanto mais a gente volta, você começa a ver para que serve essa coisa da filosofia na psicanálise. Quanto mais a gente tenta cuidar das diferenças e prestar atenção no que é comum, mais a gente começa a ver, olha, a psicanálise não sabe se definir com tanta facilidade em termos do que ela é de especial, de específico, do escopo da sua ideia, e também, por não saber isso, ela não consegue falar daquilo que ela tem em comum com os outros campos, né? Então, conhecer o que é específico da psicanálise permite que a gente perceba o que ela tem de comum com os outros campos também, e aí saber qual é o melhor jeito de resolver essa coisa comum, né? Então, por exemplo, no caso da desigualdade, existe a política, existem políticas para resolver isso que se aplicariam à desigualdade numa padaria, no trabalho do taxista e do Uber, no trabalho em qualquer área, né? E essas ferramentas são muito melhores para resolver os problemas na psicanálise que tem a ver com a desigualdade social do que os conceitos da própria psicanálise. Então você vê como quando a gente separa essas coisas, às vezes a gente transforma o problema de uma coisa impossível numa coisa que a gente pode resolver. Então tá aí já uma utilidade da filosofia e uma utilidade de fazer essa pergunta sobre o que é específico da psicanálise. Então, outra coisa que a gente tem que pensar, né, já que eu falei para vocês que a gente não pode confiar tanto assim na teoria e nos conceitos que já existem e que são muito gerais para a gente pensar o que é específico da psicanálise, o que a gente tem para confiar é a própria experiência da análise, né? Ou seja, se a gente tirar os conceitos todos, se a gente fosse um analista que nunca leu direito esse assunto todo, não entendeu nada, o que sobra que a gente fala, não, isso aqui acontece, isso aqui é importante, isso aqui é aquela coisa que se tiver, tem psicanálise acontecendo, né? Ou que sem isso certamente não tem psicanálise, né? Pode até ser que precise de mais outras coisas. Voltando no nosso exemplo da cadeira, se não der para sentar, provavelmente não é uma cadeira, né? Agora, talvez precise de mais que isso, talvez precise de um apoio, talvez tenha que ser sido uma coisa que a gente fez e não só uma coisa que a gente encontrou pronta para definir o que é uma cadeira, mas certamente poder sentar é essencial. E você não precisa ter um conceito, tipo, complexo. A gente pode ter uma experiência mesmo disso, né? Então, assim, qual seria essa coisa por onde a gente pode começar que diz, bem, isso aqui, se estiver faltando, não vai ter análise, né? Vai ser outra coisa. Então, é aquilo que marca a diferença específica da psicanálise. Eu acho que o melhor candidato para esse material, para ser esse diferenciador, é a ideia da fala em análise. Ou seja, tem alguma coisa na fala
que acontece na psicanálise, que é o que especifica essa prática. Sem isso, não tem análise, né? Agora, aí a gente já bate num problema, porque a psicanálise, normalmente, hoje em dia, define o seu campo como da fala em geral. Se vocês lembrarem no vídeo passado, eu estava mencionando que a ideia de que o ser humano é o ser falante, é o ser da linguagem, constituído através da linguagem, sugere que a gente não tem uma especificidade da fala, né? Ou seja, não tem uma fala específica que é a nossa. O nosso assunto é a fala em geral, é a fala da criança em casa, é a fala que a gente usa no dia a dia da vida, é a fala em todos os contextos, e o que a gente aprende da psicanálise tem a ver com o fato que a gente fala, e é daí que a psicanálise parte. Então ela teria a ver com todos os contextos em que a gente está falando, né? Todos os contextos em que a gente está falando, o psicanalista tem algo a dizer sobre eles. Isso não é nada óbvio, e na verdade isso leva a uma série de problemas de generalização daqueles que eu estava falando no vídeo anterior. Por exemplo, como que a gente pode investigar a metafísica, né? Se perguntar sobre o que tem para além do mundo? Poxa, usando a linguagem. Poxa, a psicanálise é o campo que estuda a linguagem em todos os casos, ela vem antes da metafísica e ela pode dizer para a filosofia o que a filosofia está fazendo, né? Então, se a gente não coloca um limite, não encontra a especificidade da fala, como se a fala fosse uma coisa que está em todas as situações em que a gente está conversando, a gente também não encontra muita especificidade. E a fala, na verdade, serve para muitas coisas, né? Se você acompanhar os estudos de linguagem, você vê que o pessoal tem muita dificuldade de dizer o que tem em comum entre todas as situações em que a gente usa a fala. Por exemplo, a gente usa a fala para descrever, como eu estou fazendo aqui, né? Descrevendo uma situação. Eu posso usar a fala para criar algo, né? Você pode usar a fala para inventar uma história. Você não está descrevendo nada que aconteceu, você está inventando. Você pode usar a fala para produzir um ato de fala, como se chama, né? Por exemplo, quando você fala eu vos declaro marido e mulher, né? Na hora que o padre fala isso, ele não está descrevendo, ele está fazendo. A declaração dele é: agora, a partir da minha fala, vocês são homem e mulher, né? Ou um batizado. São maneiras de você usar a palavra para criar alguma coisa, criar uma nova situação. Então, tem lugares onde a fala tem um peso, né? Se a fala vem de uma autoridade. Tem lugares onde a fala é papo furado, não conta para nada, o importante é só ficar falando vazio, né? Por exemplo, quando você fala com um garçom, ele te pergunta se está tudo bem, ou na rua, né? E aí, tudo bem? Tipo, a ideia é que você não responda a verdade. Se você responder, não, eu tô péssimo, tá tudo muito mal, dá para ver que você não entendeu qual era o jogo que estava sendo jogado ali, né? Então, cada situação, a fala tem uma regra, um papel diferente, não dá para generalizar, né? Nem em todas as situações a fala está criando uma coisa, criando uma declaração, nem em todas as situações a fala é papo furado, é um falatório, né? Nem em todas as situações a fala serve para você comandar uma ação, e a gente logo vê que na psicanálise boa parte dessas funções não funciona, né? Na psicanálise, se a pessoa me conta uma história e é mentira, a princípio não faz a menor diferença. Imagina, um paciente se deita no divã e fala: hoje eu vivi isso, eu vivi aquilo, aconteceu tal coisa. Pode não ter acontecido, né? E se é mentira, vai mudar muito pouco no seu trabalho, a menos que a pessoa venha e fale que era mentira, né? Aí o importante é que ela está te falando que é mentira, mas se aquela primeira descrição dela não tem nenhum correlato na realidade, nada aconteceu do que ela descreveu, isso não muda muito. Se a pessoa virar dentro do consultório e dizer: a partir daqui tal coisa mudou, né? Ou se um padre numa sessão de análise falar: eu declaro essa análise tal coisa, também não serve, essa função não vai funcionar. Então, existe uma diferença entre a fala em análise e a fala fora da análise. Fora da análise, a fala existe de vários jeitos, tem várias lógicas, vários contextos, e ela tem alguma coisa específica sobre o que acontece dentro da análise. Eu acho que o primeiro ponto é esse. Quando a gente percebe isso, a gente vê que a gente já está chegando perto de algo que é da experiência, porque envolve
o que é o material mesmo da análise, né? Um carpinteiro trabalha com a madeira, a gente trabalha com essa fala. Mas também dá uma dica de como que essa especificidade funciona. Porque o primeiro traço, acho que é esse que eu mencionei. Poxa, se a pessoa estiver mentindo, se ela estiver... mesmo que ela esteja falando a verdade, relatando alguma coisa da vida dela, isso não importa tanto. A gente suspende, de alguma maneira, o nosso juízo sobre a veracidade do que a pessoa está dizendo, sobre se ela está realmente relatando alguma coisa, né? Eu vou voltar a isso daqui a pouco, mas é importante ver que já em 1935, ou seja, um texto que o Lacan escreve enquanto Freud já estava vivo, né? O Lacan vai falar, olha gente, vocês não podem esquecer que o importante do que o Freud percebeu é a centralidade da fala. E o Freud percebeu que a psicanálise envolve, eu abro aspas aqui, romper com os grilhões do relato, né? O analista, ele suspende a preocupação com que se o conteúdo do que o paciente está dizendo é verdadeiro ou é falso. Para vocês mais inteirados do assunto, vocês vão logo reconhecer aí uma preocupação do Lacan com a ideia de que o significante tem uma relação arbitrária com o significado, né? A ideia de que a relação entre as palavras que a gente usa e qual é o sentido que isso tem, qual é o significado das palavras, não está ligado uma coisa na outra, né? Então, isso vem dessa ideia de que, olha, eu não estou interessado no significado do que você está dizendo, né? Você vem aqui e me diz, bati lá embaixo na porta, deu uma topada no pé lá na portaria. Eu não preciso saber se isso é verdade. O importante é que você está me dizendo isso. Então, eu não tenho interesse se o significado disso é que isso realmente aconteceu. A gente suspende essa questão. Agora, a gente suspende isso, a gente meio que corta essa relação entre a fala e o que tem do lado de fora do consultório, mas a gente substitui isso pelo quê? Né? E não é à toa que o Freud deu logo a dica pra gente de uma coisa que é especial sobre a psicanálise, que ele chama de regra de ouro da psicanálise, que é a livre associação, né? Ele falava, não, o paciente deita no divã e a gente estimula ele a dizer o que ele quiser, falar o que ele quiser, né? Abre parênteses, a gente sabe hoje que na verdade não foi o Freud que inventou essa regra, foram os próprios pacientes do Freud que pediam para ele calar a boca e deixarem eles falar, mas o Freud foi muito esperto também de ouvir que isso era importante. Mas essa regra da livre associação, né, essa ideia de você suspender a preocupação com o conteúdo e deixar a pessoa falar, na verdade é muito mais capcioso do que parece. Porque se você para pensar, a livre associação é uma regra muito paradoxal. Por um lado, ela suspende ordens e regras externas. Ela fala, olha, você não tem que se preocupar com o que dizer, você pode dizer o que você quiser. Então não tem nada que é obrigatório dizer e nem nada que você precisa deixar de fora. Se você quiser falar sobre o que você fez hoje, se você quiser falar sobre uma coisa que é vergonhosa, tudo isso você pode dizer. Se aparecer na sua cabeça, você pode falar, né? Então, é engraçado, porque primeiro, é uma regra que faz o quê? Suspende a regra, né? Ela diz, eu estou mandando que ninguém mande em você. É meio estranho já, né? Porque se você começar a seguir essa regra, ou seja, agora ninguém manda em mim, o que você está fazendo? Sendo mandado, porque foi o analista que falou para você fazer o que você quisesse, né? E se você tenta seguir uma regra, por exemplo, então estou aqui na psicanálise tem a ver com Freud, com trauma, eu vou contar meus traumas de infância porque é isso que o meu analista quer que eu faça. Então você, no fundo, você tenta burlar a regra, né? O Freud disse, fala o que você quiser, em vez de falar o que você quiser, você fala o que você acha que o analista quer ouvir. Então você está tentando seguir uma regra no fundo, né? Só que na hora que você tenta fazer isso, como ninguém mandou você fazer, o analista pode interpretar e falar, por que você achou que era isso que eu queria ouvir? Então você vê, é meio que uma rua sem saída. Se você tenta não seguir uma regra, falar qualquer coisa, falar o que vem à sua cabeça, você faz o que o analista mandou você fazer. Se você tenta burlar a regra da livre associação e falar o que você acha que é para falar, você vai estar seguindo a regra, mesmo tentando romper com ela, porque ninguém mandou você falar o que você achava que era para falar, então é algo que você escolheu de qualquer forma, né? Então, a gente consegue mostrar
a lei por trás de todo o desejo, porque a pessoa que segue o desejo, na verdade, está seguindo a lei da livre associação, e mostrar o desejo por trás de toda a lei, porque a pessoa que tenta seguir uma lei na hora de falar, tenta dizer o que tem que ser dito, fazer o que acha que é necessário, a gente consegue apontar que o desejo da pessoa está ali. Então você vê que é uma regra muito simples, mas que, na verdade, ela é muito especial, né? Ela coloca na roda da análise um problema, que a pessoa que está falando agora fica com essa batata quente no colo. Se ela começar a falar qualquer coisa que vem dela, do que ela quer, no fundo, ela está respeitando uma regra. Se ela tentar falar o que agrada a gente, no fundo, ela está fazendo o que ela quer. Então, a gente pode mexer com esse paradoxo. A gente usa muito isso, é uma espécie de mola propulsora da análise. Essa questão também aparece de um outro jeito, porque a gente pode perceber que é o seguinte, a regra suspende as ordens, olha, não siga nenhuma ordem, faz o que você quiser. E aí a pessoa começa a falar. Só que na hora que ela começa a falar, começa a aparecer uma série de ordens que ela não escolheu. Então, a pessoa resolveu falar do que ela queria, só que ela não consegue escolher as palavras, ela tropeça no que ela está dizendo, ela evita usar certas palavras ou certas imagens, ou ela repete muito certos termos. Coisas que eram para variar no que ela está dizendo, né? Tipo, está contando vários casos diferentes, vários relacionamentos que ela teve. Ela acaba falando do mesmo jeito. Era para variar, mas ela fala tudo igual. Ou então o contrário, ela está contando uma mesma situação e ela nunca consegue usar uma palavra, ela sempre tem que variar aquela palavra. Era para ser igual, mas sempre varia, né? Então você começa a ver surgindo vários obstáculos, várias coisas que são impostas à pessoa sem ter ninguém mandando. E essas são as coisas que a gente interpreta na análise, né? Então, assim, o Lacan tem essa frase no seminário 16 dele, chamado do outro ao outro, que ele fala: só o que se repete é interpretável. Né? Só aquelas coisas que aparecem dentro da análise sem a pessoa querer, né? Aquelas coisas que vão repetindo, vão insistindo dentro da fala, é que a gente pode interpretar, não o conteúdo do que a pessoa está se referindo lá fora. E com essa explicaçãozinha meio besta, vocês já podem entender uma coisa que normalmente é um grande saco de gato nesses assuntos super complicados da psicanálise, que é a diferença entre real e realidade, né? Se realidade tem a ver com o mundão lá fora, né? A pessoa deu uma topada na portaria, chegou no analista e falou: pô, deu uma topada na portaria, a topada aconteceu na realidade. Mas a gente não está interessado na realidade, na análise, a gente está interessado no que o Lacan chama de real. E onde é que está o real nessa porcaria toda? Poxa, quando a gente olha essa análise que a gente falou agora da livre associação, fica mais fácil de encontrar, porque a pessoa não está mais se referindo lá fora, ou a gente não está interessado se é verdade ou é mentira, mas quando ela suspendeu essa preocupação e começou a falar qualquer coisa, apareceram coisas que se impuseram a ela, que ela foi obrigada a dizer, a gente não sabe porquê, ou que ela não conseguiu dizer e também a gente não sabe porquê. Esses obstáculos que aparecem dentro da fala dela, dentro da clínica, são o real da psicanálise, ou seja, é o material que está acontecendo ali mesmo durante a sessão, né? E que não é uma coisa que a gente está supondo que está lá fora, porque a gente ouviu a pessoa falar topada, eu pensei como é que é uma topada, senti a dor, lembrei daquela topada que eu dei e imaginei que é isso que aconteceu. Enquanto a pessoa está falando no consultório, aquela topada que ela deu lá fora é abstrata, é uma, sei lá, uma coisa que eu posso imaginar, mas não é algo que está acontecendo. Enquanto que se a pessoa for falar topada e falar tapada, o fato que ela falou tapada está acontecendo agora, não é algo imaginado. Então é real. Então você vê, durante a clínica, enquanto a pessoa está falando, os erros que ela faz são reais, porque estão acontecendo. E o conteúdo do que ela está narrando é imaginário, porque está fora da clínica, não está acontecendo ali. E eu não tenho como saber se é verdade. Então você vê que só da gente colocar a fala em análise no centro, só da gente perceber que tem essa especificidade, que é a gente rompeu com o lado de fora e disse para a pessoa falar o que ela quiser, seja verdade, seja mentira, só disso a gente já consegue entender o que é o real, que aparece na fala da pessoa dentro de análise, e diferenciar da realidade, que é o que acontece em geral. Esse texto do Lacan que eu mencionei, de 1935, o que ele fala dos grilhões do relato e romper com o grilhão do relato, tem exatamente esse nome, mais além do princípio da realidade.
né? A psicanálise acontece mais além da realidade, porque a gente corta a realidade fora e fica só com o que acontece ali mesmo na clínica. Agora, a fala, ela tem uma razão, né? Não é só porque a gente rompeu e a gente está dentro da clínica com a fala da pessoa que a gente já conseguiu entender tudo que é especial sobre a clínica, né? A fala, ela é uma coisa muito especial e muitas das características da fala, em geral, permanecem dentro da clínica. E isso é muito importante, tanto para a gente entender como que a psicanálise escuta as pessoas, mas também como que a gente intervém no que as pessoas dizem, né? E eu vou separar aqui para vocês 4 traços que eu acho que são importantes sobre a fala e que são muito importantes na clínica. Primeira coisa é que a fala inclui contingência, né? A fala é uma coisa que acontece mesmo, ela não é que nem a linguagem, que é uma espécie de abstração, né? A linguagem, como é que a gente chega na ideia de linguagem? A gente pega as pessoas falando de muitos jeitos diferentes e pergunta o que tem em comum. Todo mundo usa várias palavras parecidas. Quando a gente usa essas palavras, a gente quer descrever coisas mais ou menos iguais. A gente usa frases que começam com sujeito, depois vem o predicado, né? A gente começa a ver essa estrutura da fala. E ela está por trás da multiplicidade de maneiras que a gente fala. A fala, ela mesma, não é isso. Ela é uma coisa mais pé no chão, né? E ela por exemplo, você entende melhor uma pessoa que fala com mais dicção, você entende pior uma pessoa que fala confuso, eu falo meio confuso, eu falo rápido. Você entende pior uma pessoa que está longe de você, entende melhor uma pessoa que está falando perto de você. Você pode entender errado uma palavra, ou falar errado uma palavra, porque você se confunde na hora de falar. No campo da linguagem, essas coisas não estão sendo contadas, mas no campo da fala, essa concretude, essa contingência, do acaso, está dentro da fala. Então, primeira característica é isso, a fala inclui o acaso, ela inclui esses percalços. Mas um ponto essencial que vem junto com esse é que a fala inclui o outro, ou seja, mesmo nos casos que a gente fala sozinho, né, é importante a gente se ouvir. É engraçado que é raro pessoas que falam sozinhas, mas que não se escutam. Uma pessoa que é surda, mas fala, em geral, não fala sozinha. É curioso. Mas é muito importante perceber que a fala inclui o outro, né? Ou seja, não no sentido só de que a gente sempre quer ter alguém para conversar, mas no sentido de que o que a gente está falando, o conteúdo do que a gente está falando, o significado do que a gente está dizendo depende do outro, né? Um exemplo idiota, mas que eu acho que é bom, imagine a seguinte situação. Um cara está falando com uma veterinária e ele está falando assim, olha, a cadela da minha filha está doente, a gente precisa ver se vai sacrificar ou não. Poxa, essa frase, a cadela da minha filha está doente, vamos ver se vai sacrificar ou não. A veterinária está entendendo tudo. Poxa, o cachorro está doente, a filha do cara está angustiada, vamos ver o que a gente faz. Imagina que no meio disso, no meio da pessoa que está falando isso, ou mudar um pouquinho, imagina que a pessoa está no telefone com a veterinária, na hora que ela abre a porta do consultório da analista dela. E o analista escuta a pessoa falando, a cadela da minha filha vai ter que se sacrificar, né? A pessoa olha para o analista e já fica vermelha. Por quê? Porque a mesma frase, a cadela da minha filha vai ter que sacrificar, pode querer dizer tanto o cachorrinho da minha filha, tadinho, o cachorrinho está doente, ou a minha filha é uma cadela, né? A cadela da minha filha. Então, naquela hora, como você não sabe o que o outro entendeu, você não tem como fingir que esse outro sentido oculto, esse outro sentido que você não queria que fosse sentido, não ficou no ar também, né? Então, não é só que a fala é dirigida para o outro, ela existe e aí depois a gente diz para o outro o que a gente quer. É que o outro participa do sentido do que a gente está dizendo, né? Então, se você falar uma coisa achando que a veterinária vai entender, mas quem atendeu foi o analista e ele ouviu outra coisa, você vai ter que se explicar que não era isso que você queria dizer, né? Então, não está na sua posse o sentido do que você diz, ele depende do outro, né? E essas duas características, elas têm a ver com uma coisa muito concreta da fala também, que a fala, ela é basicamente ligada ao som, né? Ou seja, o veículo dela é o som, não é a escrita, ou não é uma coisa pura, sem material, né? Como, por exemplo, a linguagem parece ser, que só a diferença entre os fonemas e tal. A fala é alterada pelo fato de você estar com fôlego, estar sem fôlego, como que você articula as palavras, tudo isso influi no sentido até, né? Então ela é feita de som, mas ela é mais que o som.
ao mesmo tempo, né? As pessoas podem falar muito diferente e a gente entende mais ou menos as mesmas palavras. Então, é engraçado porque, por um lado, a fala tem um pé na abstração. Quando você fala uma palavra, elefante, o que vem à mente são infinitos elefantes diferentes, né? Mas o que trouxe esses elefantes à tona foi só a palavra concreta, som. Então, é um jeito de você ligar uma coisa muito concreta com uma coisa muito abstrata, né? Que é o sentido. Então, isso é muito importante da fala também, que ela traz à tona coisas muito profundas. Você pode falar de você, dos seus sentimentos, das suas emoções, você pode falar sobre o sentido da vida, você pode falar sobre milhões de coisas, mas você está usando um recurso muito frágil para fazer isso. Porque as palavras podem ser alteradas por coisas as mais idiotas, como eu falei, porque ela é contingente e porque ela depende dos outros, né? E por fim, uma característica que é muito importante é que esse circuito da fala, ele não se repete em outras formas de usar a linguagem. Por exemplo, o uso do celular, né, com o WhatsApp, por exemplo, ou o uso da escrita em geral. Quando você escreve, você põe alguma coisa no papel, então o sentido está atrelado ao material também, que é a tinta ou os dígitos digitais lá do computador, lá que você digitou. Mas, tipo, se você escrever, sair e voltar, você mesmo é que vai interpretar o que você escreveu, né? Você mesmo é que pode ser o outro do que foi escrito. Ninguém mais viu. Você escreveu num diário, querido diário, escreveu tudo lá. Aí você deixa e fecha o diário. No dia seguinte você abre e olha de novo, você fala, nossa, mas eu achei isso, que estranho, né? Você pode se ver de fora com a escrita. Com a fala isso não é possível. Com a fala ela acaba, ela some, né? É quase como um perfume, assim, uma coisa que vai no ar e some. Depois que você falou, só está gravado na memória dos outros, na sua memória, mas não tem mais como você voltar. Então a fala é uma lógica muito mais temporal. Você fala uma coisa, depois você fala outra, e depois que você chegou na próxima frase, a primeira já ficou para trás e não volta mais, né? Enquanto que a escrita é um pouco mais espacial. Você pode ter muitas coisas escritas ao mesmo tempo, né? Então, essa diferença é muito importante, porque a gente vai ver que a sequência e o fato que o que a gente diz some é importante para que a psicanálise funcione. Então, tem uma especificidade na fala que é difícil de traduzir para a escrita. Não é à toa que a análise por escrito, por mais que tenha algumas experiências para a gente ver se é possível manter a psicanálise funcionando nesse contexto, certamente vai ter que lidar com muitos desafios. O grande mérito do Lacan é que ele, mesmo quando Freud estava vivo ainda, né, ele percebeu que tinha um movimento dos psicanalistas de esquecer esse fato básico da nossa experiência, tão básico da nossa experiência que às vezes fica até invisível, que é que a fala está no centro da psicanálise. E quanto mais a gente esquecia isso, mais a gente começava a focar em outras coisas, como se a psicanálise fosse essencialmente alguma coisa que estava meio oculta. Então, por exemplo, voltando nesse texto que eu gosto muito mais além do princípio da realidade, o Lacan estava lá criticando, falando assim, olha, o pessoal faz o quê? Eles escutam o paciente falando, eles não levam a sério a fala do paciente, e eles pegam logo uma coisa no que o paciente falou e falam assim, se a pessoa falou da mãe, é porque ela tem um problema oculto que tem a ver com a mãe dela. Então, a pessoa realmente rompe com o grilhão, né? Ela não está interessada se é real ou é mentira o que a pessoa está dizendo, mas ela pega cada coisa que a pessoa fala e leva para um dicionário lá que ela tem do que é importante. Importante é a família, é a relação com a mãe, a relação com o pai, e interpreta a pessoa de acordo com essa coisa que ela generalizou a partir de alguns casos do Freud, a partir de algumas teorias, em vez de escutar a pessoa propriamente e entender a partir do que ela está dizendo o que é relevante para ela. Então, para poder começar a destruir, criticar esse tipo de generalização ruim, o que o Lacan fez? Foi ler muita filosofia para poder ver o que tipo de coisa que os analistas estavam fazendo que era idealizado demais e falar, não, tem coisas diferentes do que vocês estão dizendo que funcionam diferente, não dá para vocês passarem assim para o todo tão rápido. Então ele foi criticar a psicologia da época e o uso que faziam do Freud, e ele foi dizer, olha, o que tem em comum entre todos os casos de psicanálise do Freud é a fala estar no centro, é o Freud tirar da frente outras coisas para prestar atenção no modo como as pessoas falam, nos atos falhos, no uso da linguagem. Então, esse é meio que o ponto inicial do Lacan. Eu vou rapidinho dar para vocês
algumas instâncias onde você encontra o Lacan desenvolvendo isso, para vocês verem como isso é central ao longo do ensino dele como um todo. Então, por exemplo, mencionei esse texto de 1935, mas além do princípio da realidade, o Lacan vai falar, olha, a fala em análise é muito importante, ela é diferente do relato, essa é uma ruptura que o Freud fez, é essencial, fala muito sobre a livre associação e tal. E em 1950 e poucos, muito tempo depois, a gente já vai ver a teoria do Lacan tendo avançado muito, e ele está agora discutindo que a fala tem uma relação especial com a presença. Então ele vai falar, olha, o que é especial da psicanálise é a fala, e o que é essa fala? É que quando o analista está ouvindo o paciente, ele não está interessado nas coisas que estão ausentes. Como a gente falou, a topada que você deu na portaria antes de chegar no consultório, ela não está acontecendo, você não está dando ela ali. Mas a frase, a palavra topada, ela está presente. Né? Como eu falei, isso é que é real. A realidade naquele momento é só imaginada, é lembrada, referida. Então, a fala na análise, ela tem uma relação muito forte com a presença, a palavra está presente naquele momento. E não é à toa que, para pensar isso, o Lacan vai discutir com o cristianismo, vai discutir com Santo Agostinho, que era um cara que tinha uma teoria, né? Porque é muito importante no cristianismo a palavra, como uma coisa que não é uma descrição. Né? Quando Cristo fala que o corpo, o pão é o corpo dele e o vinho é o sangue, né? Tem toda uma discussão em torno de se ele estava descrevendo ou se ele estava transformando as coisas ao falar aquilo. Né? A ideia de que Cristo é a palavra, então tem todo um debate em torno da palavra ter uma presença própria, ter uma vida própria, né? E que não é para você interpretar o sentido da coisa, mas é a própria palavra que é o importante. Então o Lacan desenvolve muito isso nesse seminário 1, mais ou menos na mesma época, num texto que ele apresenta chamado Função e Campo da Fala e da Linguagem. Ele vai falar, olha, uma das questões mais importantes da psicanálise é a diferença entre fala plena e fala vazia, né? Aquela fala que você não consegue interpretar ela, porque a pessoa está meio que relatando a vida dela num monólogo meio estéril, que não vai para lugar nenhum, né? Como se ela estivesse se referindo ao mundo externo o tempo todo. E a fala plena, o que é muito curioso, é a fala mais esvaziada do mundo de fora, né? É engraçado, devia chamar fala plena a ruim e fala vazia a fala boa, mas ele inverteu. Fala vazia é essa fala que você fica relatando o seu dia como se o importante fosse o que aconteceu lá fora e você quer o conselho do seu analista sobre o que aconteceu lá fora, enquanto que a fala plena é aquela em que de repente uma palavra aparece que tem presença, que está forte ali no meio daquele discurso, que se destaca, que é significante, né? E o Lacan vai trabalhar nesse texto muito como que a função da fala nesse momento é essencial, e quanto mais que a gente conhecer as regras da linguagem, quanto mais a gente conhecer a linguística, quanto mais a gente conhecer o que as pessoas estudaram sobre a linguagem, mais a gente vai conseguir ouvir como que essa fala plena, essa fala que aparece dentro da clínica, de repente, assim, com alguma realidade própria, como que ela se articula de uma maneira racional com as outras coisas que a pessoa está dizendo, né? Então, mas isso continua. Se a gente for até o seminário 11, 1960 e tanto, 62, 63, você vai ver o Lacan falando, olha, gente, vocês não esqueçam, eu acho que isso está numa aula dele chamada O Inconsciente Freudiano e o Nosso, se eu não me engano. Ele falou assim, olha, gente, não esqueçam que a fala é a matéria básica da psicanálise, é o nosso instrumento de trabalho, onde tudo acontece, entendeu? Não pode ser esquecido, e é em relação à fala que a gente vai poder perceber o lugar do inconsciente, que é o lugar da iância. Iância quer dizer, tipo assim, uma lacuna, um buraco, né? E se você tira a fala da cena e pensa só nesse conceito, iância, o sujeito e a iância, parece que é um conceito muito profundo e confuso, meio poético. Mas se você lembra que ele está falando da fala, de repente essas coisas te esclarecem muito. Eu vou dar um exemplo para vocês, também bem ordinário. Imagina que a pessoa vem deitando no divã e fala assim, saí mais cedo do trabalho hoje. Aí o analista fica quieto. Aí a pessoa fala, não é que eu seja preguiçoso, é que, na verdade, me ligaram, e começa a se explicar. Pensa bem o que aconteceu. A pessoa veio e disse, saí mais cedo do trabalho. Ninguém mandou ela dizer isso, porque na regra da livre associação, a gente está dizendo que você fala o que você quiser. Então ninguém mandou ela falar aqui. Ela fala esperando que você vai responder, que você vai perguntar, que você vai fazer alguma coisa, e você não faz nada. E aí a pessoa vai e ela mesma diz para você o que ela imaginou que você ouviu, né? Ela fala, não é que eu seja preguiçoso, ou seja, não pense isso de mim. Então você vê, ela fala uma coisa,
aparece depois do que ela falou uma espécie de possibilidade, como é que será que me entenderam? Né? E aí ela vem depois e ela mesma tenta tirar da mesa várias coisas que podem ter entendido do que ela falou. Essa névoa de sentido que ninguém falou, mas será que foi o que entenderam? É uma iância entre a primeira frase e a segunda. E ela, uma iância porque ela diz algo pra gente, depois que a pessoa falou a segunda frase, ela diz algo sobre o que a pessoa acha que os outros acham dela, né? Imagina, a pessoa chega, ninguém perguntou nada, e ela fala, não é que eu sou preguiçoso, não. Ninguém perguntou. Por quê? Você acha que os outros acham isso de você? Então, já dando uns passos mais à frente, e a gente vai discutir isso um pouco no próximo vídeo, você vê, olha só o que a gente acabou de encontrar. A pessoa fala uma coisa, fica um buraco porque ninguém responde, o analista não responde, e ela vai e completa, tentando dar sentido para o que ela acabou de falar. Ou seja, o sentido da segunda frase é ela explicando a primeira. Isso aí é o esqueminha do Lacan, onde você tem um significante que representa, né, o sujeito, que é será que essa pessoa é preguiçosa? Será que os outros acham que ela é preguiçosa? Para um outro significante, que ela vai tentar explicar isso, tirar essa hipótese da mesa, né? Então, basicamente o esqueminha onde você tem a pessoa fala, fica um silêncio, e a pessoa fala novamente, tentando sumir com o sentido que ela não quer que você escute da primeira frase, é o esqueminha que o Lacan tentou colocar, com o S1, o sujeito, e o S2, da cadeia significante, né, como ele chama. Né? Uma operação que nunca termina porque o analista nunca vai confirmar que era isso que ele achava, ou ele tentar permanecer sempre nessa posição de não fechar o sentido do que está sendo dito, que você poderia escrever como aquele azinho de um resíduo, de um excesso, uma coisa que nunca cessa, né? Então, de certa maneira, só de brincar com essa ideia de fala na análise, com a livre associação e com essa ideia que o Lacan traz, olha, presta atenção no buraco entre o que uma pessoa falou primeiro e o que ela fala depois, só com isso você já consegue entender melhor alguns dos esquemas do Lacan. Eu vou voltar nesses esquemas no próximo vídeo, mas só para dar uma ideia. Né? Mas isso eu estou discutindo o Lacan dos anos 60. Nos anos 70, de novo, você vai ver o Lacan falando que como a fala é central, lá no Seminário 20, e trazendo essa ideia da la langue, né, a língua, como você queira, para falar, olha gente, vocês têm que prestar atenção que o importante na clínica não é o sentido do que a pessoa está falando, não é o conteúdo da fala, é o blá 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 mesmo, é a própria materialidade, a fala como uma coisa que tem um conteúdo material. Do mesmo jeito que o carpinteiro trabalha com a madeira, você trabalha com aquele som que está sendo emitido na clínica. Você não está interessado no som só, você não está ouvindo ele, quantos decibéis o paciente está falando, mas você está interessado numa coisa que também é presente, também é um material que está acontecendo ali. É bonito, o Lacan fala que a fala é um corpo sutil. É sutil porque não é só o som, mas não deixa de ser um corpo, porque é uma coisa que acontece ali, que pode ser transformada dependendo de coisas concretas como o fôlego, a confusão, a velocidade em que a pessoa fala, ela pode se confundir, né? Então o Lacan vai falar que, olha, você tem que prestar atenção na materialidade da fala, né? Então esse é um conceito que ele vai trazer, você vê, nos anos 70, a gente começou em 1935, ele está aí uns 40 anos batendo na mesma tecla, deve ser realmente importante. Então assim, estou focando nessa questão para vocês verem primeiro que a questão da fala, ela realmente respeita as ideias que a gente estava estudando, ou seja, ela ajuda a gente a entender a especificidade da psicanálise, ela ajuda a gente a entrar nessa discussão de um jeito que não seja pelos grandes conceitos, que a gente não sabe muito bem a que eles se referem, se eles se referem a toda uma experiência ou só o que acontece na clínica. Então, por essa ideia que a gente está seguindo, a gente começa a ter uma coisa mais concreta. Segundo, que o Lacan tomava esse caminho como um caminho muito importante, então a gente está meio de acordo aqui com o caminho do Lacan, né? E terceiro, que a gente começa a entender esses conceitos complexos quando a gente começa por essa experiência, ou seja, eles começam a fazer sentido, porque esses conceitos são abstrações a partir dessa experiência. O que tantas experiências de sessões diferentes, com pacientes diferentes, têm em comum? Aí a gente começa a trazer os conceitos de desejo, de inconsciente, de Lalang, do que seja. Então, a partir dessa experiência, entender o que é específico sobre ela, ajuda a gente a poder reconstruir o lugar desses conceitos todos, sem se perder tanto nessas discussões paralelas e sem depender
de falar mal de Zezinho, de Luizinho, da política, da arte, de não sei o quê, para dizer o que a psicanálise tem de específico. É claro que a gente ainda não acabou esse trajeto, a gente precisa de mais do que o que a gente já viu para conseguir delimitar tudo que é especial sobre a psicanálise ou o que é a psicanálise, né? Mas, de qualquer maneira, a gente já vê que entrar por essa discussão da fala já facilita um tanto, já ajuda a gente a se encaminhar. No vídeo que vem, a gente vai discutir coisas mais específicas sobre isso, porque além do fato que a psicanálise parte de uma experiência ligada à fala quando a gente não se preocupa com a verdade ou a mentira do que a pessoa está dizendo, ligado à fala num contexto em que a pessoa está o tempo todo falando para tentar te convencer de que ela é ou não é isso ou é aquilo, né? Uma fala que tenta se significar, vamos falar assim. Apesar de tudo isso ser muito específico, tem mais que isso na psicanálise. Para a gente poder sair da experiência e chegar até a teoria, a gente vai ver que tem mais que isso. E tem não só o esforço teórico, conceitual, de abstração, mas tem também um esforço organizativo de instituição da psicanálise, né? E esse é um assunto que vai aparecer no próximo vídeo, mas principalmente no último vídeo, quando a gente for discutir a vida do analista, os problemas de formação e a situação da psicanálise no Brasil. Então eu vou deixar isso para o final, mas já vou adiantando que tem mais coisas por aí, se a gente quiser continuar puxando esse fio com a ajuda da filosofia. Então é isso aí, pessoal, até o próximo vídeo.